Boa tarde a todos presentes. Com a presença de Deus, iniciaremos a primeira sessão ordinária do exercício de 2026 desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Boa tarde a todos. Carlos Alberto dos Santos. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Presente. Eduardo Sussumo. Presente. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Presente. Gladys Regiane Lagman Nardes. Jefferson Gomes de Oliveira. Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Presente. Tatiane Cristina Ferraz. Presente. Convido o nobre vereador Eduardo Sussumo para fazer a leitura de um trecho bíblico. Boa noite à mesa diretora, nobres vereadores. Boa tarde, desculpa. Vício. Aos cidadãos aqui presentes e quem está online. Hoje vou fazer a leitura do texto bíblico, livro Provérbios, capítulo 2, versículo 6. Porque o Senhor é quem dá a sabedoria, e de sua boca é que procedem a ciência e a prudência. Ele reserva para os retos a salvação, e é um escudo para os que caminham com integridade, protege as sendas da retidão e guarda o caminho de seus fiéis. Graças a Deus. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A e M, e artigo 163, inciso 3 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. A ata da 8ª sessão extraordinária, realizada no dia 26 de dezembro de 2025, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. Mensagem de justificativa referente ao projeto de lei número 001/2026, de 15 de janeiro de 2026. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para ser apreciado pela Igreja Casa de Leis Salto Piraporense o presente projeto de lei que visa alterar a estrutura do Conselho Municipal de Educação. Tal iniciativa deve-se à relevante importância da atualização das ferramentas legislativas, visando agilizar o atendimento do interesse público. Salto de Pirapora, 15 de janeiro de 2026. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 001/2026, de 15 de janeiro de 2026. Altera os dispositivos da Lei Municipal número 1958/2023, que reestrutura o Conselho Municipal de Educação do município de Salto de Pirapora e dá outras providências. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que são conferidas por lei em conformidade com o artigo 5º, 1º e o artigo 83 do 15 da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 4º da Lei Municipal número 1958/2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Educação será composto por 5 membros titulares, com seus respectivos suplentes assim distribuídos. Um representante dos professores da
educação básica escolhido entre os professores da rede municipal. Um representante de diretores escolhido entre diretores da rede municipal. 3 membros indicados pelo prefeito municipal com experiência técnica ou decente, atuantes nas áreas de educação e gestão pública ou políticas educacionais. Artigo 2º. O parágrafo 2º do artigo 4º da Lei Municipal número 1958/2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. O mandato dos conselheiros será de 2 anos, permitida uma recondução, todos os membros terão suplentes, conforme determina o regimento interno do Conselho Municipal de Educação, sendo que a participação destes ocorrerá somente na ausência do titular. Artigo 3º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Mensagem justificativa referente ao projeto de lei complementar número 001/2026, de 27 de janeiro de 2026. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Salto de Pirapora, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para ser apreciado pela Igreja Casa de Lei Salto Piraporense o presente projeto de lei complementar, que visa melhor regular as relações estatuárias entre funcionários e poder público municipal. Nesse sentido, é de suma importância ressaltar a necessidade constante de atualização dos instrumentos jurídicos frente à agilidade de realidade social e demandas de funcionalismo público. Tal iniciativa atenderá às demandas dos diversos setores do funcionalismo e da administração, e, por esse motivo, supera-se qualquer entrave jurídico e administrativo para encaminhar este projeto de lei complementar que melhor atende o interesse público. Assim, requer-se da douta Casa Legislativa de Salto de Pirapora a aprovação do instrumento legal anexo para valorizar o funcionalismo público. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Complementar número 001/2026, de 27 de janeiro de 2026. Altera a Lei Complementar 20 de 10 de novembro de 1994 e dá outras providências. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei e conformidade com o artigo 5º, 1º e artigo 83, 1º e 6º da Lei Orgânica do Município. Faço saber que a Câmara Municipal de Salto de Pirapora aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte lei complementar. Artigo 1º. Ficam incluídos os incisos 9 e 16 no artigo 147 da Lei Complementar 20 de 10 de novembro de 1994, com as seguintes redações. 9. Incidência nas proibições prevista nos incisos 12 e 13 do artigo 138 desta lei. 10. Condenação criminal transitada em julgado com pena de reclusão ou condenação criminal transitada em julgado por atos incompatíveis com o exercício do cargo. 11. Prática de atos configurados como crime contra a administração pública, contra a fazenda pública, de qualquer esfera, contra a fé pública ou previsto nas leis relativas à segurança e à defesa nacional. 12. Exercer advocacia administrativa. 13. Apresentar com dolo declaração falsa em cadastro de funcionário sem prejuízo da responsabilidade civil e de procedimento criminal, que no caso couber. 14. Praticar ato definido como crime hediondo, tortura, tráfico ilícito de entorpecentes de drogas, afim e terrorismo. 5º. Participar ato definido como crime contra o sistema financeiro, ou de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 16. Praticar ato definido em lei como de improbabilidade. Artigo 2º. Fica incluído artigo 137-A
na Lei Complementar 20 de 10 de novembro de 1994, com a seguinte redação: artigo 137-A. No caso de infração aos deveres esculpidos no artigo de 137 desta lei, a critério de autoridade superior, poderá ser aplicada repreensão por escrito ao funcionário pelo superior mediato após relatório circunstanciado da chefia imediata na qual contenha o ato ilícito e a informação que, em caso de reincidência, será instaurado o procedimento disciplinar previsto nessa lei. Parágrafo 1º. O funcionário destacará sua ciência e, no caso de negativa, deverá ser lavrado ter como a oposição de assinaturas de 2 testemunhas. Parágrafo 2º. As repreensões não farão parte do assento funcional, devendo ser arquivadas na repartição onde locado o funcionário pelo mesmo prazo de prescrição da pena de advertência e definido o arquivamento. Artigo 3º. Fica alterado o inciso 11 do artigo 138 da Lei Complementar 20 de 10 de novembro de 1994, para constar a seguinte redação: 11. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas municipais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até 2º grau, cônjuge ou companheiro. Artigo 4º. Fica alterado o caput do artigo 144 da Lei Complementar 20 de 10 de novembro de 1994, com a seguinte redação: artigo 144. A advertência deverá ser por escrito e poderá ser aplicada nos casos de violação de preceitos no artigo 137 desta lei, reincidência em repreendimento por escrito ou de inobservância de dever funcional previsto em demais leis, regulamentos ou normas internas, desde que nesses casos não se justifique imposição de penalidade mais grave. Artigo 5º. Fica incluído o inciso 10 no artigo 9º da Lei Complementar 20 de 10 de novembro de 1994, com a seguinte redação: 10. Apresentar certidões de antecedentes criminais e de distribuição criminal. Artigo 6º. Esta lei complementar entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. As despesas decorrentes da aplicação desta lei ocorrerão por conta de dotação orçamentária consignada no orçamento vigente. Matheus Marum de Campos, Prefeito Municipal. Requerimento 001/2026. Requerimento de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, o seguinte pedido de informações a respeito da Lei Complementar Federal número 226/2026, que encerra oficialmente o congelamento do tempo do serviço imposto pela LC 173/2020, durante a pandemia da Covid-19, período de 28/5/2020 a 31/12/2021. A nova legislação federal restabelece o direito dos servidores públicos civis e militares de computarem esse período para fins de concessão de anuênios, triênios e quinquênios, sexta parte e licença-prêmio, autorizando inclusive o pagamento retroativo dos valores que deixaram de ser pagos. Faz-se necessário esclarecer como a administração municipal pretende aplicar a referida lei, e a partir das seguintes informações: 1. Levantamento de impacto. A Prefeitura Municipal já realizou o levantamento do impacto financeiro decorrente do descongelamento dos benefícios, quinquênio, triênio, licença-prêmio, etc., para o funcionalismo público municipal. 2. Cronograma de regularização. Existe um cronograma estabelecido para atualização do prontuário dos servidores e da consequente implantação adicionais por tempo de serviço em folha de pagamento. 3. Pagamento retroativo. De que forma e em qual prazo da administração pretende realizar o pagamento dos valores retroativos referente ao período mencionado na lei federal.
Quarto, legislação local. Há estudos jurídicos para a edição de decreto ou projeto de lei municipal para regulamentar a aplicação da LC 226/2026 no âmbito local, garantindo segurança jurídica aos servidores? Justificativa. A importância da restituição dos direitos adquiridos dos servidores públicos se fundamenta em adequação legal com a sanção da nova legislação federal em janeiro deste ano. Restou superada qualquer barreira jurídica que impedia a contagem de tempo do pagamento de progressões adicionais e suspensos em períodos anteriores. Justiça social. O servidor público de Salto de Pirapora é o braço do executor das políticas públicas. A restituição desses direitos não é um bônus, mas sim um cumprimento da lei e o reconhecimento de valores que já deveriam estar integrados ao patrimônio financeiro do trabalhador, ressaltando a valorização dos servidores municipais de Salto de Pirapora, que não interromperam suas atividades durante a crise sanitária. Poder de compra. A recomposição desses valores é essencial para garantir a dignidade das famílias dos servidores, especialmente diante do cenário econômico atual, injetando recursos que circulam no próprio comércio local. Pelo exposto, e contando com o apoio dos meus nobres pares, solicito a aprovação e o pronto encaminhamento deste requerimento para as devidas providências do Poder Executivo. Sala de Sessões, 27 de janeiro de 2026, Tatiane Cristina Ferraz, vereadora. O requerimento número 1 de 2026, de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Tatiane. Boa tarde, mesa diretora. Boa tarde, nobres vereadores, público presente, quem nos acompanha online. Esse requerimento é por conta da pandemia. Lá em 2020, houve uma lei complementar que congelou aquele tempo de serviço dos servidores, tanto federais, estaduais, quanto os municipais. Então, agora, em 2026, houve essa lei complementar federal que descongelou dos funcionários públicos federais, então, e também já regulamenta, pede para que faça dos estaduais e municipais, porém, cada estado, cada município precisa regulamentar a sua lei. Então, essa lei, esse requerimento é pedindo informações para o Poder Executivo de que forma ele pretende fazer essa regulamentação aqui em Salto. Tanto que pede aqui no requerimento para a Prefeitura fazer o impacto financeiro, o estudo jurídico. Então, pedindo informações para a Prefeitura para nos dar as informações de que forma isso vai ser feito. Aproveito aqui para reconhecer o serviço dos servidores públicos da nossa cidade, que principalmente na pandemia, né, não deixou de trabalhar. Todos os servidores continuaram fazendo os seus serviços de forma exemplar. Então, é só para reconhecer o trabalho do servidor público e pedir para que esses valores sejam pagos, inclusive de forma retroativa. Tá bom? Obrigada. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 002/2026. Requerimento de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, o asfaltamento da rua Pedro Moreira, Vila Santa Isabel. Justificativa. A presente solicitação visa atender a uma reivindicação histórica dos moradores da rua Pedro Moreira, na Vila Santa Isabel. Trata-se de uma demanda que perdura por mais de uma década, causando indignação à comunidade local. É importante ressaltar que, embora a referida via esteja situada parcialmente na zona central da cidade, a mesma permanece sem pavimentação asfáltica até os dias atuais. Este problema tem gerado inúmeros transtornos, tais como dificuldade de mobilidade. O tráfego de veículos e pedestres é prejudicado constantemente. Problemas de saúde e higiene. O excesso de poeira nos períodos de seca e o lamaçal nos períodos de chuva invadem as residências e afetam a qualidade de vida.
Valorização urbana. A falta de infraestrutura básica é uma área central e impede o desenvolvimento adequado do bairro. Diante do exposto, e considerando o direito constitucional dos cidadãos ao acesso a uma infraestrutura digna, requer-se que o Executivo Municipal, através da Secretaria competente, realize os estudos e o planejamento necessário para o asfaltamento urgente da Rua Pedro Moreira. Sala de Sessões, 27 de janeiro de 2026, Tatiane Cristina Ferraz, vereadora. O requerimento número 2, 2026, de autoria da vereadora Tatiane Cristina Ferraz, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Tatiane. Bem, esse requerimento, eu acredito que vários vereadores já fez esse requerimento aqui na Câmara. Eu me recordo que a Gladys fez esse requerimento também, acho que no ano passado. Porém, acho que quanto mais pessoas pedir, quanto mais pessoas cobrar, é melhor. Eu sei que tem algumas emendas que o prefeito falou esses dias que vai ter recap, mas aí, nesse caso, não entra o recap, porque lá não é recap, é pavimentação. Então, é importante frisar que a gente vai atrás de deputados para tentar conseguir emenda para pavimentação, porque precisa ser verba específica. Então, assim, se de repente não tem recurso próprio para fazer isso, de repente uma emenda parlamentar aí com destinação específica para pavimentação, como não é um pedaço tão grande, que é uma área ali do centro que todo mundo conhece, ali perto do ângulo, então, de repente, se a gente conseguir uma emenda razoável, consiga fazer essa pavimentação. Obrigada. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 003/2026. Requerimento de autoria do vereador Jefferson Gomes de Oliveira. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, o recapeamento asfáltico e reparos na calçada, meio-fio e sarjetas da rua Vicente Marcelo dos Santos, Estrada do São Manuel, e em toda a sua extensão que se fizer necessária. Justificativa. O presente requerimento visa atender às constantes reclamações e reivindicações dos moradores e motoristas que trafegam pela rua Vicente Marcelo dos Santos, popularmente conhecida como Estrada de São Manuel. A referida via apresenta um estado precário de conservação, com asfalto desgastado, buraco e irregularidades que dificultam a trafegabilidade. O problema torna-se ainda mais crítico no trecho situado em frente ao cemitério São Manuel, onde o fluxo de pessoas e veículos é intensificado. É fundamental ressaltar que, alto volume de tráfego, a via é uma importante artéria de ligação, recebendo um grande volume de veículos diariamente. Segurança viária. A deteriorização da pavimentação força os motoristas a realizarem manobras bruscas para desviar dos buracos, aumentando exponencialmente o risco de acidentes e atropelamentos, especialmente em dias de cerimônias no cemitério local. Saúde e bem-estar. A falta de manutenção asfáltica gera poeira e acúmulo de lama, prejudiciando a qualidade de vida da vizinhança. Diante do exposto, requer-se ao Poder Executivo, através da Secretaria competente, que realize o recapeamento completo e a pavimentação necessária do trecho citado, garantindo a segurança e a dignidade do cidadão que utilizam aquela via. Sala de Sessões, 3 de fevereiro de 2026, Jefferson Gomes de Oliveira, vereador. O requerimento número 3, 2026, de autoria do vereador Jefferson Gomes de Oliveira, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 004/2026. Requerimento da autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requeiro nos termos regimentais que o Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, avalie e promova a alteração do prazo de vencimento do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, especificamente no que se refere à parcela única com desconto, para que o pagamento seja
permitido até o dia 5º útil, garantindo maior acessibilidade, previsibilidade e efetividade no cumprimento da obrigação tributária pelos contribuintes. Justificativa: o atual prazo estabelecido para o pagamento do IPTU, especialmente nos que se refere à parcela única com desconto, tem se mostrado inadequado e prejudicial aos contribuintes, uma vez que o vencimento ocorre em período em que não coincide com o calendário habitual de recebimento de salários, aposentadorias e benefícios, dificultando o adimplemento tempestivo do tributo e, consequentemente, aproveitamento do desconto legalmente previsto. O Código Tributário Nacional, Lei Federal número 5.172/1966, assegura aos entes federativos competência para instituir a administrar seus tributos, devendo tal administração observar os princípios da razoabilidade, da capacidade contributiva, da eficiência administrativa e da justiça fiscal, conforme disposto no artigo 145 e 150 da Constituição Federal. A fixação de prazos excessivamente restritivos dos deslocados da realidade financeira da população acaba por contrariar tais princípios, ao impor obstáculos desnecessários para pagamento voluntário de tributo. Além disso, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, orienta que a arrecadação tributária deve ser conduzida de forma planejada, eficiente e compatível com a realidade socioeconômica do município, sendo plenamente possível ajustar o calendário de vencimento sem prejuízo à arrecadação. Ao contrário, é estimulado o pagamento em parcela única, reduzindo inadimplência, custos administrativos e cobrança e a judicialização de débitos. Nos termos do artigo 30, no inciso 3 da Constituição Federal, compete ao município instituir e arrecadar seus tributos, bem como organizar sua política fiscal de forma a atender aos interesses local. Assim, a alteração do vencimento do IPTU para o 5º dia útil representa medida administrativa simples, legal e socialmente justa, alinhada aos princípios de eficiência e razoabilidade de justiça tributária. Sala de Sessões, 3 de fevereiro de 2026, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento número 4, 2026, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Gladys. Boa tarde a todos, mesa diretora, nobres colegas e ao público presente que nos assiste. Então, esse requerimento, ele vem a pedido de muitos munícipes, porque o PTU em abril. Geralmente, a parcela única com desconto vem para o dia 15, e aí já está um pouquinho fora do 5º dia útil. Mas fala, mas são 10 dias. As famílias hoje, elas contam com uma renda muito curta, né? E muitas não conseguem se programar. Idosos, a grande maioria da parcela da população, na verdade, recebe no 5º dia útil de cada mês. E se ele estender do dia 15 do mês vigente, um exemplo, 15 de abril aqui, ao 5º dia útil do mês de maio, você tem um tempo maior para o pagamento e obtenção do desconto, que, se não me engano, é 20%, né, da parcela única. E é um desconto razoável, né, para quem consegue pagar em parcela única ou, então, fazer a divisão conforme escolha da família. Então, eu achei de extrema importância a gente solicitar, inclusive, ano passado, eu estava na prefeitura e presenciei uma situação e conversei com o prefeito e ele falou, então, ano que vem, quando voltar às sessões, anota, você faça a solicitação que a gente vai rever, sim, esses prazos e assim a gente está fazendo. Muito obrigada. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 005/2026. Requerimento de autoria do vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a manutenção e colocação de cascalho na via lateral da rua Francisco José Ayub,
da rodovia Francisco José Ayub, em frente ao Center Park. Justificativa. Este vereador foi procurado por munícipes e frequentadores do empreendimento Center Park, localizado às margens da rodovia Francisco José Ayub, que relatam as péssimas condições de trafegabilidade na via lateral de acesso. Atualmente, o referido trecho encontra-se em estado precário, com excesso de terra e formações de lama, barro em período chuvoso. Tal situação dificulta severamente a entrada e saída de veículos do estabelecimento, gera risco de atolamentos e pequenos acidentes, causa transtornos aos comerciantes e clientes que utilizam o local. Diante do exposto, requer-se que a secretaria competente realize com urgência o serviço de patrulhamento e aplicação de cascalho, pedregulho, visando garantir a segurança e o conforto de quem circula por aquela região. Em anexo, imagem da situação do local. Sala de sessões, 4 de fevereiro de 2026, Elvis Peterson Moreira Pissarro, vereador. O requerimento número 5, 2026, de autoria do vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 006/2026. Requerimento de autoria do vereador Eduardo Sussumo. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, requerer ao Poder Executivo, através do setor competente, a recolocação de contêineres de lixo na Rua dos Italianos, bem como a ampliação de contêineres nos bairros compostos por chacras. Justificativa. Considerando que a Rua dos Italianos é uma via de extrema importância para os escoamento de acesso de diversas propriedades da região e chácaras dos bairros São Manuel, considerando que já existia um contêiner instalado na referida via, qual foi retirado, deixando os moradores desistidos do quanto local adequado para descarte de resíduos sólidos. Considerando que as características do bairro região de chácaras exigem uma logística de coleta diferenciada e que a ausência de recipientes adequados tem ocasionado muito acúmulo de lixos à margem da via, gerando risco à saúde pública e ao meio ambiente. Requer-se 1. A recolocação de contêiner retirado da Rua dos Italianos do São Manuel. 2. O estudo de viabilidade para ampliação do número de contêineres instalados ao longo de bairro compostos por chácaras e pontos estratégicos, visando atender a crescente demanda da população local. 3. Que seja informado a esta Casa de Leis o cronograma previsto para a execução de tal benfeitoria. Sala de sessões, 4 de fevereiro de 2026, Eduardo Sussumo, vereador. O requerimento número 6, 2026, de autoria do vereador Eduardo Sussumo, está em discussão. Com a palavra o vereador Eduardo. Boa tarde. Como todos nós temos conhecimento que o prefeito Matheus, ele está fazendo a troca dos containers, né? Teve aí um aumento também. Não é específico nem por eu ser morador de São Manuel que eu fiz esse requerimento, porque, na verdade, alguns containers ali já existiam. Então, é uma solicitação dos moradores que são compostos por bairros de chácaras, que tanto, se você observar pelo tamanho dos terrenos, eles são de 1.000 metros, 2.000 ou mais, diferente de dentro da área urbana, que são terrenos menores. Os lixos, né, até por restos de árvores e orgânicos, são maiores. Então, acredito que os containers lá ajudariam muito. Aproveito também a palavra para dizer que essa questão também traz uma consciência e eu peço consciência dos munícipes para que cuidem desses containers, façam o descarte correto, e também, na hora de descartar, não jogue coisas abertas, não danifiquem, porque é uma dualidade, é uma via de mão dupla. O munícipe precisa, mas a prefeitura também precisa de uma colaboração, visto que já aconteceu casos aí de queimarem containers. Então, é isso. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. A palavra está livre. Com a palavra a vereadora Gladys.
Boa tarde a todos. Hoje eu e a Tati, vereadora Tati, fomos à Secretaria de Saúde, levamos algumas demandas, discutimos alguns fluxos e alguns fluxos vão ser definidos, né? E algumas informações importantes a gente vai discutir na sessão da semana que vem, certo? Queria falar para vocês, deixar um recado a vocês, que no final de semana a gente vai ter um mutirão da cardiologia na cidade, né? Onde a gente vai ter pacientes com guias agendadas, que serão atendidos no centro médico e no posto do centro, e livre demanda no posto do Teixeira, a partir das 9 horas. Então, se algum familiar precisar de atendimento cardiológico, deve ir no posto do Teixeira, não precisa de guia, né? De repente está aguardando atendimento, ou foi solicitado por médico da Santa Casa, do posto, sei lá, do convênio, enfim, o posto do Teixeira vai estar aberto no sábado e no domingo, livre demanda, não precisa de guia, diferente do centro médico e do posto do centro, que somente terá atendimento com guia agendada, salvo os atendimentos da cardio infantil, certo? E é isso, muito obrigada. A palavra continua livre. Com a palavra, vereadora Elvis. Bom, boa tarde, mesa diretora, boa tarde, vereadores, público presente e quem nos acompanha online aí. Primeira sessão ordinária do ano aí, mas creio que muitos de nós aqui, quer dizer, todos nós não paramos, né? Sempre estivemos na rua aí. E começo do ano, nós fomos convidados por alguns vereadores de Peró para participar de uma frente parlamentar sobre referente aos municípios que são abastecidos pela Sabesp. E eu agradeço o apoio dos vereadores que foram aí, os que não foram também compreendo que sexta-feira à tarde é uma agenda meio complicada de estar indo, mas a gente está se virando aí, seguindo firme e lutando para que a Sabesp possa atender melhor nosso município e a região também, né? Porque não foi só o nosso município que está com essa demanda grave da Sabesp aí, de não estar conseguindo atender nossas demandas que os munícipes passam, tipo, tem buraco que não estão sendo bem arrumados, tem cano que está estourando, eles arrumam, volta lá, estoura de novo, esgoto vazando, arruma, volta a vazar de novo, e a gente quer uma solução para esse tipo de problema, visando que o ano passado a Sabesp chamou nós para uma reunião, mostrando que eles iam ter projetos de curto, médio e longo prazo. Até agora, nada foi entregue. Creio que alguns vereadores participaram dessa reunião também, e creio que nenhum deles viram melhorias nenhumas, e a gente está aqui cobrando novamente. Logo, logo vai chegar o Carnaval, já está aí, e o ano passado a gente sofreu muito com o Carnaval, por falta de água e algumas quedas de energia que interferiram na bomba. Eu fiz um ofício para a Sabesp, solicitando informações sobre medidas preventivas para o abastecimento de águas durante o período de Carnaval. E espero que a Sabesp atenda essa demanda aí para os nossos moradores aqui do município não enfrentarem essa falta de abastecimento novamente, tanto o bairro central quanto os bairros rurais também. E nós estamos nessa luta constante, só cravando que a nossa briga não é com os funcionários daqui da Sabesp, e sim lá em cima, porque os funcionários da Sabesp aqui, eles atendem muito bem nossos pedidos, só que eles ficam de mãos atadas com a Sabesp lá em cima. Então a Sabesp tem que olhar mais para os funcionários daqui e ver que eles estão com as mãos atadas para poderes atender mais a população aqui da cidade. Então a gente vai seguir firme nessa briga aí, porque é um direito básico e de política pública, e eu quero contar com todos vocês aí para que a gente fique no pé deles para eles melhorarem esse serviço, tá bom? Essas são minhas palavras. Obrigado, vereadores. Obrigado pela atenção. A palavra continua livre. Com a palavra, vereadora Tati. Bem, reforçando a questão do Elvis em relação à Sabesp, na quarta-feira próxima nós teremos uma reunião com eles aqui novamente. Segundo o Lucas, que é o supervisor, falou que vai nos trazer novidades, que já teve algumas mudanças em relação ao atendimento aqui de Salto.
E como o Elvis falou, a nossa briga não é com os funcionários daqui, porque os funcionários daqui, tudo que nós pedimos, eles tentam atender, é que a demanda é muito grande e a quantidade de funcionário que tem aqui não comporta todo o trabalho que tem para fazer na cidade. Então, a nossa briga, de fato, é lá em cima para que aumente a quantidade de funcionários, para que eles façam o serviço que tem que ser feito com uma quantidade de funcionários proporcional ao tamanho da cidade, que cresceu, e eles acabam, com as terceirizadas e tudo mais, acabam não colocando mão de obra suficiente no município. Então, a nossa briga é essa. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Carlos. Queria ressaltar também, né, o Elvis falando da Sabesp, nessa reunião não pude ir, mas eu sempre estou pedindo para o Lucas, que é acho que o Ronaldo está de férias, mas está um descaso. Eles não estão usando os funcionários de Salto de Pirapora, que conhecem todas as redes, que sabem onde está o problema. Lá no Teixeira, na rua principal lá, na Juvenal de Campos, tinha um vazamento, eles foram 3 vezes lá para desobstruir a rede de esgoto do posto de visita, e estava jogando na rua inteira, até lá o mercado do Ageu, todo mundo reclamando. E não é só aí. Anteontem tinha um vazamento perto da delegacia de água, rodou a noite inteira. Eu liguei para ele 4 horas da tarde, foram arrumar no outro dia, era 10 horas da manhã. Aí que falta água. O maior desperdício de água são os vazamentos que eles não estão vendo. Como o Elvis viu lá, a rede lá, uma caixa d'água lá vazando água em abundância, que são água tratada jogando para o chão, para o céu aberto. Então, a Sabesp está com descaso até para os funcionários. Essa empreiteira que está aí, a gente está vendo aí em vários lugares do Brasil inteiro, a contemporânea, estão tendo que sair rápido da cidade para não ser linchado. Em vários lugares, é no Brasil inteiro. Então, a gente tem que mesmo cobrar desse pessoal aí para fazer um serviço adequado e fazer investimento. Eles estão só tapando buraco, sabe, não estão fazendo investimento, porque uma coisa é certa, tem que ter investimento, eles não fizeram nada de investimento ainda. Então a gente tem que cobrar isso aí, viu, Elvis? Vamos junto tudo isso aí, vamos se unir e cobrar, e eu acho também trazer mais gente da Sabesp. Assim, superintendente, alguma coisa mais forte, porque esses prestadores também de serviço, eles não têm autoridade nenhuma para fazer alguma coisa. Vamos aguardar, né, a reunião com eles para ver qual que vão ser as novidades, né? Espero novidades boas. A palavra continua livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos vereadores. Presença confirmada. Declaro aberto a ordem do dia e, como não há matérias a tratar na ordem do dia, dou por encerrada a primeira sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontra gravada em mídia para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na secretaria desta Casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a todos os presentes e os internautas que nos acompanharam. Uma boa tarde a todos.